pastor Justino disse que ele não pagou a mãe do Pedro para dar o testemunho, mas teve uma pessoa que pagou. E pagou caro. Mas pagou por nós também. Você também pode dar o seu testemunho. Já foi pago para você dar o testemunho. Amém? Já foi. Pode tomar posse disso? Pode tomar posse? Por favor. Amém? Já foi pago. Jesus já pagou. Graças a Deus. Quem não veio nem um dia da semana, nem de domingo, nem tem alguém que não veio a primeira vez hoje? Deixa eu ver quem. 1, 2, 3 ali, mais a gente ali aqui. Bem-vindos, graças a Deus. Quem veio já sabe o que eu vou perguntar. Aqueles que não vieram, me autoriza a fazer uma breve recapitulação? Amém. Autoriza? Você promete não ficar muito cansado aí? Queridos, o que nós estamos vendo, nós estamos nessa campanha que nós chamamos 7 Passos de Fé com Jesus. E eu conversava ali com aquele irmão que está ali, e que vai ter depois a oportunidade dele dar testemunho, né? É a primeira vez também, está aqui agora. E eu tenho, nesses 40 e poucos anos de ministério, já vi muita coisa maravilhosa. Já vi pessoas, já oramos pessoas cancerosas ser curadas instantaneamente. Como eu disse, já vimos pessoas vomitar punhado de alfinete. Não me pergunto como é que foi para lá, não sei. Onde é que estava, não sei. Já vi pessoas que ficou endemoniada e eles estavam orando, os obreiros ajudando na oração. Quando eu vi, e aquela pessoa estava a jorrar sangue pela boca, eu saí de lá e falei com os obreiros, cuidado, não deixa machucar. E aí a pessoa da família disse, não pastor, não é que ela machucou não. Toda vez que o trem ruim pega ela, então fica assim, mas jorrava sangue e muito fétido. E então, imediatamente, Jesus a curou. Então, eu já vi muitos milagres. Já vi pessoas cegas ficar curadas. Me lembro de uma senhora que ficou curada. Ela disse que não enxergava já há algum tempo, não enxergava nada. E aí o irmão que estava orando, então pegou um pente. A senhora está vendo? Estou enxergando. O que é isso aqui? É um pente. Isso é um pente, o senhor não está acreditando, eu estou enxergando. Pegava, o que é isso aqui? E ela está dizendo o que era. Vi pessoa paralítica ficar curada. Eu experimentei durante muito tempo. Meu terceiro filho sofreu poliomielite quando tinha 10 meses. E nós tínhamos, vocês aqui têm nessa campanha, mas lá na nossa igreja nós tínhamos oração pelo povo todos os dias. De domingo a domingo, mês a mês, todos os dias. Vimos muitos milagres. Mas quanto mais Deus operava milagres, maior era a minha dificuldade para casa. Que eu ia para casa e dizia, Senhor, o Senhor curou fulano, o Senhor fez aquilo, o Senhor fez aquilo. Eu cheguei em casa e meu filho ainda está paralítico. Senhor, por favor. E eu dizia, Senhor, o Senhor não tem que curar o meu filho para eu crer que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor cura. Eu tenho a fé, a palavra de Deus fala isto. Fala e eu tenho visto o Senhor curar. Mas cura também o meu filho. A cura dele ainda está continuando. Como eu disse, ele ainda usa um tutor longo direito. Tá? É a chefe da Defensoria Pública lá hoje. Ele não sente falta, não percebe que há qualquer dificuldade, mas precisa ali. Não houve uma cura milagrosa e instantânea. Mas Deus me mostrou, logo que eu cheguei lá no hospital, já contei para alguns, que eu falei, Senhor, eu quero ver o meu filho andar. E quando eu olhei para ele, ele fez 2 vezes assim com os pés, não mexia mais com as pernas, braços, nem nada, fez 2 vezes assim com os pés. E eu tomei posse, meu filho vai andar. O meu filho, agora eu fiquei viúvo, casei de novo, eu tenho um filho de 10 anos. Meu filho ele nasceu com uma trissomia 9B. E então até ia nós preocupados, falava com o pediatra, e doutor, olha, não está normal, ele não mexe, do jeito que coloca ele fica. E ele não vira na cama, ele não estende a mão para pegar nada. O médico dizia, não mãe, não pai, é assim mesmo, é porque a irmãzinha dele é muito ativa, muito atirada, movimenta muito, mas doutor, não é normal, isso não é normal, ele é perfeito, fez o pré-natal direitinho, então tudo direito, nasceu lindo e tudo.
E aí, aos 10 meses, meu sogro, que já está com o Senhor, ele conseguiu uma consulta, ele fazia tratamento no Sarco-Bichec, ele conseguiu ali uma consulta para o João Silas. E aí vem a bomba. Então o médico disse, olha, ele tem uma trissomia, um problema de formação, eu nunca sei, não sei se é migração de parte do cromossomo 9 para o 14 ou é do 14 para o 9. Tá? Eu sei que é uma dessas coisas, então parte do cromossomo, então isso provoca um retardamento. Ele disse, olha, provavelmente ele nunca vai andar, não vai falar. E o médico da fez, vai ser assim mesmo. A gente ia dar as coisas para ele, ele não estendia a mão para pegar. Você via que ele gostou de uma coisa pelo brilho dos olhos. Você via pelos olhos que ele gostou daquilo. Então, mas ele vai ser assim mesmo. Mas nós começamos a colocar diante de Deus. Nós queremos ver o nosso filho andar. Nós queremos ver um milagre acontecer. Então, foi lento, foi um processo de fé. Está sendo ainda. Mas então nós pegávamos ele, quando ele gostava de uma coisa, começamos assim. Ele via uma coisa pelo brilho dos olhos, via que gostava, então levava a mãozinha dele e trazia para perto dele. E percebia o contentamento nos olhos dele. Ele ficar satisfeito de ter trazido aquilo e fazer aquilo aconchegar ali. Então aí passei a colocar aquilo no chão, e aí botava ele de bruço, e aí ia arrastando ele, ajudando ele a movimentar, até lá pegar aquela coisa. Aí pegava e sentava ele aqui e trazia, e vimos o contentamento. Quantas vezes? E a primeira vez que o João Silas fez isso com o ombro, como quem queria engatinhar em direção à coisa, a gente quase explodia de alegria. Vendo, Deus vai operar um milagre, Deus está operando, vai acontecer. Levou tempo. Você podia chegar em casa naquela altura, você podia ver eu e Inesita e a minha filha, Rutialda, às vezes nós e o João Silas arrastando pela casa, ensinando ele como arrastar e ir lá pegar alguma coisa. O João Silas hoje anda a cavalo, o João Silas joga bola, o João Silas está na escola. Obrigado, Pai! Obrigado, Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Semana passada, antes de vir para cá, ele estava deitado com a mãe na sala, e eu falei, amor, eu vou deitar na cama um pouquinho. Ela disse, eu vou ficar aqui com o João Silas. Eu disse, tá bom, fica. Eu estou cansado, tinha chegado de Fortaleza, eu vou deitar um pouquinho. Então, eu deitei um pouquinho, quando comecei a dormir, eu escutei ele cantando para a mãe dele. Mamãe, 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 meu amor. Mamãe, mãe, a Inesita dormindo. E aí eu comecei a cantar com ele, ao lado do quadro, comecei a cantar com ele. E falei, filho, que música linda você está fazendo para a mamãe. Dá um beijo nela aí por você e por mim. Tá bom, papai, tá bom, papai. Graças a Deus. Tá, e ainda está no processo, louvamos ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Há curas instantâneas, como aconteceu com o Pedro Henrique, né? Então oramos, então aconteceu. E outras às vezes vão gradativamente. Mas o certo é que o nosso Deus é soberano. E Ele escolhe o jeito que Ele quiser. Mas você pode receber a sua bênção. Amém? Você pode receber. Você pode. Agora, eu queria dizer para vocês coisas que eu não disse ainda, antes de entrar na breve recapitulação. Mas muito mais do que essas bênçãos temporais, Deus tem algo muito maior. Nós queremos que você seja abençoado, queremos ver esses milagres, mas meu amado, se você já tem Jesus, já entregou a sua vida, você tem algo incomparavelmente melhor do que a cura de qualquer enfermidade, solução de qualquer problema, concorda? Já temos assegurado a vida eterna em Cristo Jesus. Mas, amados, o próprio Jesus operou milagres. Ele operou muitos milagres. Ele mandou os discípulos também fazer milagres enquanto ia pregar o Evangelho, atender as necessidades sentidas das pessoas. E ele queria, com isso, que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas vamos aí rapidamente, então, para a recapitulação. Há casos em que pessoas da mesma
reunião, recebendo as mesmas orações, ouvindo as mesmas ministrações, e às vezes duas pessoas com o mesmo problema, uma recebe a bênção e a outra não. E aí a gente fica pensando, será que Deus faz acepção de pessoas? E a sua resposta é? Sim ou não? Não. Então por que acontece? Porque estamos compartilhando aqui é uma coisa que nós acreditamos ser princípios de Deus. E é por causa do amor dele, não é capricho de Deus. É por causa do amor dele. Alguns princípios que nós devemos seguir para alcançarmos as bênçãos dele. E não é para nós sentirmos orgulhosos e depois dizer, não, eu alcancei porque eu segui esses princípios. Nada, é a misericórdia de Deus ainda. É ou não é? Somente a misericórdia dele e a graça dele. Mas esses princípios que nós estamos seguindo, primeiro o escritor de Hebreus disse, Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou eternamente. Temos crido isto. E nós começamos a nossa meditação ali em Marcos capítulo 11, quando Jesus ia vindo com os discípulos, entrando em Jerusalém, viu uma certa distância da estrada, uma figueira com folha, ele estava com fome, foi lá ver se tinha fruta, quando chegou lá, só tinha folhas. Mas o próprio Evangelho disse que não tinha fruta porque não era tempo. E no entanto, Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus disse, nunca mais coma ninguém fruta de ti. E os discípulos ouviram isso. Me chamou a atenção quando ele falou assim, mas isso não tinha... Para a gente que é criado na roça, fica mais fácil, né, pastor, a gente ver essas coisas na Bíblia. Então, mas, por que ele amaldiçoou esta e não as outras? Porque as outras também não tinham figo. E por causa da hipocrisia dela, ela tinha uma aparência de uma figueira que tinha fruta e ela não tinha nada. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que para receber a bênção de Deus, nós precisamos chegar diante de Deus com sinceridade, com inteireza de coração, sem ostentação de fé, de qualquer coisa, e principalmente sem hipocrisia. Se você tem pouca fé, diga, Senhor, a minha fé é tão pequena, oscila, mas eu preciso do Senhor. Amém? Eu preciso do Senhor, talvez como aquele que Jesus, da parábola que Jesus disse do fariseu, que orava de si para si mesmo, dizendo, em pé, dizendo, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais pecadores, eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto tem, e nem como esse pecador aí. Mas a esse que ele dizia, nem como esse pecador, nem ousava olhar para o céu, mas prostrado batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus disse, este voltou justificado para casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. A possibilidade de uma bênção como esta aqui, que o Pedro Henrique recebeu, a possibilidade de ele abrir a porta para uma bênção muito maior, para os seus pais, para os seus irmãos, para os vizinhos, tá? É muito grande para a igreja toda, amém? Para ver se nós estamos, isso que leva a gente a confiança. Lembra que eu falei que a divisão entre fé e loucura, a linha divisória parece ser muito tênue, e às vezes a gente não consegue, por isso muita gente às vezes, não, mas isso parece loucura. Parece mesmo, não parece? Não é? Parece mesmo, mas o Deus, nosso Deus, maravilhoso Deus, Ele opera, Ele faz milagre. Mas aí quando os discípulos voltaram no outro dia, e logo Pedro olhou para a figueira que Jesus tinha amaldiçoado e viu que ela estava seca. E então Pedro falou, Senhor, olha a figueira que amaldiçoaste, secou-se. Então Jesus disse, tende o quê? Tende fé em Deus. Aqui há outro pré-requisito. Para ver milagre acontecer, a gente precisa colocar a fé na pessoa certa. Nós falamos que a ação da fé é proporcional ao objeto da fé. E nós falamos que aquele que coloca a fé num objeto feito por mãos humanas, seja de metal, de madeira, de plástico, de barro, seja lá do que seja, em figura humana ou não, e acredita que uma coisa daquela pode fazer milagre, tem uma fé gigantesca. É ou não é? É uma fé gigantesca. Outra pessoa, por exemplo, aquele que acredita no espírito dos seus ancestrais mortos, às vezes a pessoa quando estava aqui era tão limitada, não podia fazer alguma coisa, agora morre, então agora pode fazer, como lá no Nordeste, eu estive lá no Nordeste fazendo a peregrinação lá com o Carlinhos Queiroz,
Nós fomos lá no lugar aonde o... Ai, como é que é o nome dele? Aquele lá, um dos seguidores do Lampião lá. Jararaca. Jararaca, não. É Jararaca o nome dele? Esqueci o nome dele. Esqueci. É um dos capangas de Lampião. Então, lá aonde Lampião perdeu, aonde Lampião foi morto. Lá na capela, foi lá na capela onde Lampião foi morto. Agora, sabe o que acontece naquela cidadezinha lá? Aquele camarada que era um dos capangas, hoje é milagreiro lá. Vai romaria, muita gente lá. Então, isso é muita fé, é ou não é? Então, acreditar que alguém que morreu, principalmente alguém que fez muita coisa má, agora é bom, morreu agora, isso é muita fé. Quem concorda comigo? É uma fé gigantesca, né? Outra pessoa para mim tem mais fé, é o ateu. A gente, se você olha, só olhar para a imensidão do universo, eu fico imaginando vocês, por exemplo, da área da medicina principalmente, estudando biologia, estão vendo a anatomia do corpo, vendo tanta riqueza aqui, e pensar que isto ninguém planejou, ninguém criou, isto é muita fé, ou fé é demais. Eu estou falando, eu acho que fé é demais mesmo, viu? Desculpa a brincadeira. Mas é muita fé, é uma fé gigantesca. Mas o Senhor não disse para Pedro e os apóstolos: tenham muita fé. Ele disse: o que quer fazer? Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Isso nós precisamos muito aprender. Amém? E nós falamos que é muito sutil a gente desviar a fé de Deus. Você quer ver como é que é fácil? Nós vamos orar hoje. Nós estamos fazendo todo dia, nós damos as mãos aqui. E hoje eu falei com o pastor: podemos, pastor? Podemos? Além de orar como estamos fazendo, vai ser rapidinho. Nós vamos passar eu e se mais alguém, nós vamos passar colocando a mão com um dado de azeite sobre a cabeça de cada um aqui. Amém? O Senhor disse para ungir com óleo, ungir o doente com óleo, para ele ficar curado. E então nós vamos ungir todos que estão aqui, que não dá tempo de eu perguntar quem está doente, quem está procurando a solução. Nós vamos ungir a todos. E você vai tomar posse da cura. Amém? Né? Quantos têm fé na oração? Quem tem fé na oração? Na oração. Está vendo? Peguei você de novo. Peguei de novo, né? Peguei de novo. Viu como é que é fácil a gente dizer? Jesus disse que é para colocar a fé na oração? Não, é para colocar a fé em quem? Em Deus. Em Deus. Então é muito fácil. É muito fácil a gente desviar. Tem gente que coloca a fé na fé da pessoa que ora. Não, eu quero que fulano ore para mim porque ele tem muita fé. Então está colocando a fé na fé da pessoa que ora. Coloca a fé na pessoa que ora. Coloca a fé no ambiente em que se ora. Né? Ou na maneira. Então eu quero que aquele irmão ore porque ele ora assim: oh, Deus! Né? Tem impostação da voz. Parece que chega a dar um tremido. Eu creio naquilo. Eu creio. Então, não é isso que Deus está fazendo. Não é isso que nós precisamos aprender. O que nós precisamos é aprender a colocar a nossa fé em Deus. Glória a Deus. É o que nós estamos aprendendo aqui. Mas você não vai ficar com isso só para você, não. Vai compartilhar com outros. Amém? Vamos ajudar outros. Então vimos aí. Terceiro pré-requisito que aí Jesus ensina. E quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Se não perdoares, também o vosso Pai celestial não vos perdoará. Meus amados, eu imagino que nós poderíamos, pastor Justino, como vocês tiveram já, uma semana só sobre perdão, né? Um mês só sobre perdão. Eu imagino que a gente pode ter um ano. Todas as reuniões só sobre perdão. Só sobre perdão. Só perdão. Só perdão. Só perdão. Talvez, doutora, precisaríamos de alguém especializado para trabalhar nos hospitais, para ajudar as pessoas a liberar perdão. Muita gente que está lá, nos hospitais, internado com muitas doenças. Creio piamente que se ajudarmos essas pessoas a perdoarem, como Jesus ensina aqui, vão poder ter alta logo de muitas doenças. Muitas talvez nem vão precisar de cirurgias,
com doenças que vão poder ser curadas, apenas liberando perdão. E Jesus ensinou a importância de perdoarmos. Então vimos esses 3 pré-requisitos para então começarmos a nossa caminhada. Não ser hipócrita, colocar nossa fé não somente em Deus e ter um coração totalmente e constantemente perdoador. E aí nós vimos ainda no texto de Marcos 11, quando Jesus então ensina, ele diz: tudo quanto pedir de oração, crede que recebeste, e será assim convosco. Então, ao receber a oração, deve crer que já recebeu. Parece muito estranho, não é? Parece muito estranho, mas ainda está doendo. Você está com uma enxaqueca horrível, recebe a oração, recebe a imposição de mão, está doendo ainda, e aí você diz: mas eu já recebi a bênção, já recebi. Mas o senhor disse que não é para ser hipócrita? Não, você pode dizer: eu ainda estou sentindo a dor, os sintomas não mudaram ainda, mas eu creio por fé que eu já recebi a bênção de Deus, porque quem prometeu é fiel. É isso que Jesus está nos ensinando, é para antever a bênção de Deus, como Isaías, que ele nem vendo, só ouviu, está aí com a cabeça entre as pernas orando, 3 anos e meio sem chover, vai orar agora para chover, manda o secretário ver a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, na 7ª o secretário dele vem e diz assim: eu vejo uma pequenina nuvem, que vem para o tamanho da mão de um homem que vem subindo. Volta, vai depressa, fala com ele, acaba que apronta a carruagem dele, e vai que eu já estou escutando barulho de uma grande chuva. Glória a Deus. Não viu nada, e Deus mandou chuva, e a força que Deus dá para ele, levanta dali na oração, e caminha na frente da carruagem do rei, e vai. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Obreiros de Deus, obreiras de Deus, deixa Deus te usar para abençoar. Isso também nos dá força. Tem dado a mim, pastor Justi, tem dado a mim. Já disse, a minha esposa disse que eu saio de qualquer doença se for me dada a oportunidade de pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá força também para a gente ver Deus operar milagres. Então, anteveja a bênção de Deus. E aí nós vimos também a necessidade de estabelecer algo, Paulo disse: uma coisa fácil, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto. Estabelecer alvo para a vida e para a bênção, para que a sua bênção temporal não venha resultar em perdas maiores para a sua vida espiritual e para a sua vida além daqui. Então, é preciso estabelecer algo, não deixar a vida à deriva da circunstância. E terceiro, deixar para trás, aprender a deixar para trás o embaraço. Há muita coisa que nós estamos fazendo que precisa ser deixado. Eu quero falar um pouquinho sobre isso ainda aqui, o terceiro passo, deixar para trás antes de entrar no quarto. Essa noite eu vi algumas coisas aqui na cidade. Essa noite eu vi algumas coisas. Eu vi muita obra de feitiçaria aqui na cidade. E eu vi um Deus que domina. Eu vi um Deus que domina muita gente, muitos corações. O Deus Mamon. O Deus Mamon. O dinheiro como servo, ele é bom, é bem-vindo. Mas como Senhor, ele é tirano, opressor, terrível. Então, por favor, Deus me permitiu ver o diabo, e ele disse: o que você tem a ver com esse povo aqui? Você não tem nada a ver com esse povo. Se eu os tenho prisioneiro, o que você tem com esse povo para querer libertá-los? E eu apenas disse: sai em nome de Jesus. E ele transfigurava, ora era gente, ora era boi, ora era cabrito, e todos eles já vinham e se transformavam. Quando eu abro, então se transformava, eu via que era demônio. Conversei com o pastor Justinho, disse assim: está vendo? Então, antes de ir aqui, quanto ao que deixar para trás, uma das coisas a ser deixada para trás, o dinheiro não vai ser mais o nosso Deus. Amém, amém, amados? É decidir isto. É decidir isto. O dinheiro não vai ser, o mamon não vai ser mais o meu Deus. O Senhor Jesus disse: não podemos servir 2 senhores. E ele está ensinando sobre finanças em Mateus 6. Eu comecei a escrever hoje à tarde sobre os maiores perigos
para a vida. Eu não vou falar sobre isso, mas um deles é a avareza. Ela rouba a vida, rouba a paz, e ela traz muitas enfermidades. Ela não nos deixa viver de verdade. Outro mal é a ostentação. Há uma tendência muito grande para o seguidor de Mamon, da ostentação, porque nós valorizamos, somos uma sociedade que valoriza, onde a pessoa valoriza a si mesma e o próximo, usando essas 3 unidades de medida. Eu e você começamos a valorizar uns aos outros pelo que consome, pelo que faz ou pelo que tem. Mas Deus não nos mede por nenhuma dessas unidades. Deus nos mede por aquilo que a gente é. Amém? Por aquilo que a gente é. Hierarquize os seus valores. Para Deus, quem tem mais não é mais importante do que quem não tem nada. E quem não tem nada não é também mais importante do que tem muito, não. Não é o ter que determina. Já há anos Deus tem me incomodado quanto a isso. Eu falei com o pastor Justino, estou saindo quase do assunto, mas me permita. Anos atrás, com o violão e chorando, então eu comecei a dizer: caminhando vi, caminhando pelas ruas, campos e palácios vi, crianças sem pais, sujas, famintas, de pés no chão, lacrimejando empurradas na triste encruzilhada do ser sem Deus. Lares arruinados, gente sem telhado, no sol, na chuva, no frio que dói, sem agasalho, sem rumo, sem prumo, em busca da vida, na triste encruzilhada do ser sem ter. Velhos abandonados, em asilos jogados, ou em cárceres privados, olhando ao longe sem ver, sentados, solitários calados, buscando o dia do ser sem ter. Homens palacianos mantendo-se no poder, chorando de medo de um dia perder a glória, a fama e a oportunidade de ter. Mas seu maior pecado é ter sem ser. Madames granfinas e gente pensante, sequaz de Ogum. Lágrima, dinheiro e fama como antolhos, que só mostram ter em detrimento do ser. Rufiões e sultões ressurgindo, solapando os lares, agigantando a ira, a angústia e o ódio. São as manes de uma destruição iminente, é uma espécime de uma geração sem Deus. E muitas vezes, mesmo estando na igreja, nós não percebemos que estamos sendo levados pelo Deus Mamon. Já falei aqui que não é pecado ter as coisas. Amém? Por favor, se você tem, louve a Deus. Amém? Deus vai te dar mais. Também, aleluia, louve a Deus. Mas não faça dos bens, do dinheiro, o seu Senhor. Aquele que tem deve viver como se não tivesse. Amém, amado? Viva como se não tivesse. A gente precisa muito pouco para viver. Muito pouco. Tenho visto mais louvor a Deus por aqueles que nada têm. Eu tenho visto muito sofrimento por parte daqueles que tanto têm. Sofrimento por medo de perder, ou por ter perdido parte disso, ou por ter perdido a oportunidade de ganhar mais. Sofrendo tanto e às vezes prejudicando alguém. Precisamos nos libertar disto. Mamão não vai nos governar mais, não. Amém, igreja? Amém. Então vai, é decisão. Escreva isto e diga, no nome de Jesus, eu tenho Deus. Ele é Deus, só Ele é Deus. Mamão não vai ser. Deus amado. Como é que a gente faz isso? No 4º passo nós falamos, olhando firmemente para Jesus. Nós aprendemos mais por assimilação, vendo alguém fazer, vendo como alguém vive. É isso que nós precisamos. Vamos olhar para Jesus. Vamos aprender de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Esse é o 4º passo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Eu tenho às vezes falado com o pastor Justino, tenho falado, será que o povo está entendendo? Será que o povo está recebendo essa palavra? Eu estou vivendo
Não é que eu penso que eu já estou morrendo, não. Mas é que 67 anos passaram assim. Então eu já estou com o pé na cova. Porque se eu tivesse 67 anos, já estaria. Porque esse passou muito rápido, foi apenas um passinho do nascimento até aqui. Então eu não estou dizendo que eu já estou morrendo, não. Mas, amados, se eu puder pelo menos imaginar que vocês vão levar a sério isso, é tão simples, não é? É tão simples isto. Mas se vocês levarem a sério, tomar isso para si, e começar a viver e compartilhar com outros, somos aqui um grupo pequeno. Mas eu tenho pensado, se vocês assimilarem essa verdade, Papai do Céu quiser me levar, já posso ir. Muita gente vai ser abençoada. Vocês vão ser abençoados e vão multiplicar isto. Vão abençoar outros. Vão abençoar outros com isto. E hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. É um texto bastante conhecido. Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Está aqui? Está aqui, ó. Está aqui. Tá preparado. Pastor, acha para mim aqui o quinto passo. Aqui. Deixa eu ir para tomar tempo. Achei. Abra sua Bíblia em João, capítulo 9. Eu não vou falar muito tempo aqui. Nós vamos ler um texto longo, mas eu vou falar pouco aqui, tá? Então, a nossa hora avançou um pouco, pastor, viu? Até meia-noite, tá bom. Você falar até meia-noite. Eu fui pregar na igreja uma vez, eu perguntei ao pastor, qual é o tempo que eu tenho para pregar? Pastor, você tem a noite toda para pregar. O povo vai embora às 9, você pode continuar pregando. Você tem a noite toda para pregar, o povo vai embora às 9. Se aqui também for embora às 9, já está atrasado então, já, né? João 9. João 9, a partir do versículo 1. O cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe aplicou os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele lhes respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais e houve dissenção entre eles? E de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí ele disse que é profeta. Verso 18. Mas não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam:
Sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse, alguém o quê? Confessasse ser Jesus o quê? O Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Glória a Deus. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. Respondeu-lhes o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas se pelo contrário, se alguém teme a Deus, se alguém o quê? Teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Quem que perguntou? Crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Esse é um caso que me chama bastante atenção. Amados, muitos dos que creem nas obras de Jesus, há muitos que creem nas obras de Jesus, mas não se submetem aos seus ensinamentos e à sua autoridade. Parece ter vergonha de se comprometer com Deus, com Jesus e com a igreja dele. Para muitos, talvez, é bom que no Brasil a maior parte das reuniões de culto é à noite. Eu fico pensando em Nicodemos indo à noite ter com Jesus, um doutor da lei, não é? Então não ficaria bem para Nicodemos ir tão abertamente procurar Jesus. Então foi à noite. Eu acho que nós temos hoje muitos Nicodemos. Não sei se você lembra por que nós temos culto à noite. Ao passo que a maior parte do mundo, as igrejas evangélicas reúnem o culto é de manhã, né? Mas nós no Brasil, você lembra por quê? Lembra não? Porque quando a igreja evangélica entrou no Brasil e queríamos liberdade para culto, foi uma grande dificuldade, porque o Estado e a igreja se confundiam. Então, para ter autorização para ter culto, então a igreja católica disse que podia autorizar desde que nossa reunião fosse à noite. Então, por isso nós começamos então a ter culto à noite. Então, muitos hoje acho que ainda dá graças a Deus porque o nosso culto é à noite, porque assim não precisa que um parente, que um colega de trabalho, o outro veja que você está indo. Mas isso já passou. Hoje ser evangélico hoje é moda,
né? Hoje já é status, hoje ser evangélico. Aquele já passou já. Mas quando aceitei Jesus não foi fácil, não. Quando eu decidi entregar a Ele a minha vida e confessá-lo então para a minha família, eu fui criado naquele costume, benção mamãe, benção papai, e ali para voltava benção mamãe, benção papai, e agora chegava benção mamãe, ela encolhia a mão e disse, você não é mais filho, você largou minha religião. Isso dói no coração, foi muito difícil. O meu irmão, que hoje é diretor de patrimônio do Tribunal de Contas da União, já está aposentando já, meu irmão caçula, as filhas dele não são minhas sobrinhas, as filhas dele são minhas netas, papai morreu cedo e eu que cuidei deles, então ele ensinou as filhas a me chamar de vovô. Então eu sou vovô e não tio das minhas sobrinhas. E ele foi a primeira pessoa a decidir por Jesus. Primeiro dinheiro que ele pegou do trabalho dele, comprou uma lata de doce, de marmelo, e pegou uma pequena parte de dinheiro e foi levar para a mamãe. Então, quando chegou, quando ele voltou, ele disse, eu estou com aqui na garganta. Eu falei, o que foi, meu filho? E ele disse, eu fui levar para a mamãe, levei uma lata de doce para ela e levei um pouco de dinheiro para ela, ela não quis pegar, disse que não ia pegar não, porque eu não sou mais filho, que eu larguei a religião dela. Eu falei, meu filho, o que você disse para a mamãe? E eu falei para ela que hoje ela não entende, mas um dia ela vai entender. Um dia ela vai entender. Eu falei, você fez muito bem. Dei um abraço nele. Você fez muito bem. Eu orei 28 anos e meio pela salvação da mamãe. 28 anos e meio. Mamãe estava doente agora, estava internada, e então nós revezamos para ficar com ela. E o dia da primeira vez que eu fui ficar com ela, era meu dia de ficar. Então cheguei, cumprimentei, benção mamãe, Deus te abençoe. E aí, logo ela começou a conversar, meu filho, dessa vez a mamãe vai. Eu falei, eu acho que não, mamãe. Eu penso que não. Mas como o papai dizia que para morrer basta estar vivo, pode ser que a senhora esteja indo mesmo. Mas eu acho que não. Ele disse, meu filho, mas agora eu vou. Eu falei, a questão é, a senhora está preparada? Estou não, meu filho, estou preparada não. Sabe como se preparar, mamãe? Não sei, meu filho, não sei como. Eu tinha falado de Jesus para ela, ela não queria de jeito nenhum. Mas agora peguei uma folha de caderno, então eu escrevi em cima, Deus, e escrevi embaixo, homem, e falei, mamãe, não é só a senhora, mamãe, a senhora, ela sempre dizia, você acha que eu criei vocês foi sem a ajuda de Deus? Então ela disse, olha, eu criei vocês com a ajuda de Deus, então vocês acham que eu tenho que largar minha religião? Não, mamãe, não estamos falando isso, mas eu não queria ouvir. Então eu peguei Deus, aí coloquei aqui o homem, e falei, mamãe, olha, mamãe era analfabeta. Eu falei, mamãe, olha, não é só a senhora, e uma mulher como a senhora, honesta, trabalhadora, e que viveu criando os filhos juntamente com o pai, vendo a vida difícil e tudo com fé em Deus, agora que pensa que está morrendo, não está preparado, mas não é só a senhora não, mãe. E eu fiz uma barra transversal, escrevi pecado. Falei, mamãe, aqui eu escrevi pecado, fiz alguma seta do homem para tentar atingir Deus, um esforço humano para tentar alcançar Deus, mamãe. Mas todo mundo esbarra aqui. Mamãe, Deus orou do céu para ver se achava um justo. Sabe quantos Deus achou, mamãe? Ele disse, não, quantos? Falei, nenhum. Deus olhou do céu e não achou nenhum. E Deus se maravilhou disso. E ele tomou a iniciativa. Ele próprio tomou a providência. Ele enviou, mamãe, o único filho dele, Jesus Cristo. Ele veio, fez-se carne e habitou entre nós. Viveu aqui sem pecado. E aí eu fiz uma barra vertical. E aí escrevi Jesus. E aí, meu filho, você fez uma cruz? Fez, mamãe. E é exatamente isto. E agora olha aqui João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por mim. Quando eu mostrei para ela, ela disse assim, meu filho, eu quero aceitar Jesus. Eu falei, aleluia, mamãe. Então eu vou orar com a senhora. Então, espera aí, antes de você orar. Eu ia sair na semana que entra, eu estava saindo para a África. E aí ele disse, olha, antes de você orar, eu quero que você veja uma coisa. Se Deus me tirar daqui, Deus me tirar daqui, eu quero que você me batize antes de você viajar. Falei, então eu vou batizar a senhora, porque Deus vai tirar a senhora daqui. E aí eu orei com ela, conduzindo ela a decisão para Jesus. Batizei mamãe. Depois lá na casa do meu irmão, lá desse meu irmão, de quem ela dizia, você não é mais filho, e que não quis receber o doce e o dinheiro. Mamãe tornou uma mulher que tinha um radar espiritual. Eu chegava de viagem, aí falava com ela, ela dizia, meu filho, fulano não está bem. Deus me mostrou que fulano não está bem. Precisamos de orar e jejuar por ele. Jejuar, pastor. Precisamos de orar e jejuar. Aí numa viagem para Guiné-Bissau eu tinha feito uma
pequena cirurgia, mas eu fiz a cirurgia na quinta. Na sexta-feira eu precisei ir num sepultamento em Araguari, e aí voltei para casa para viajar no sábado. E eu, meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, você não viaja agora, você vai morrer por lá. Falei, não, mamãe, eu não vou morrer por lá. E ela disse também, mamãe não vai te esperar, mamãe vai morrer antes de você chegar. Falei, mamãe, então vamos fazer uma coisa, nem eu vou por lá, e nem a senhora morre antes de eu chegar. Vamos, meu filho. Então oramos e fomos diante de Deus. Quando eu cheguei em casa, era uma quinta-feira, e ela disse, meu filho, eu tenho uma galinha caipira preparada, você quer almoçar comigo amanhã? Quero. Fui almoçar com ela. No domingo era o dia das eleições. Então, eu morava no Guará e ela morando no Gama. Eu voto ainda até hoje no Gama. Então, eu votei cedo logo de manhã e passei na casa dela. No domingo, quando passei, só o rapaz que trabalhava lá em casa que estava lá. E eu falei, Nédia, cadê mamãe? Ele disse, ela foi levada para o hospital. Ela sentiu uma dor e ela foi levada, assim, de levar ela para o hospital. Liguei para minha irmã, ela disse, não, Marcela, já estamos voltando. O médico disse que tudo bem, que ela pode voltar para casa. Não tem problema não, já está voltando. Então tá bom, então eu vou para casa. Fui embora para casa. Estava morando na casa ambulante. Então voltei para casa. Aí, quando foi mais tarde, quando me ligaram, olha, a mamãe voltou para o hospital. E eu falei, então eu estou indo lá. Disse, não, espera aí, nós já estamos aqui já no hospital, mas estamos esperando aqui a ser atendida. Não, mas eu vou para aí. Não, espera que eu vou, daqui a pouco vamos ver. Aí daqui a pouco minha irmã me ligou, olha, ela teve um infarto. Ela teve um infarto. E o que tu teve agora foi fatal. Foi fatal. A mamãe está com o Senhor. A mamãe está com o Senhor. Glória a Deus. Deus foi tão bondoso. Ela estava bem. Fizemos aquele acordo e Deus honrou. Deus fez isto. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Meus queridos, eu já falei da minha primeira esposa. Quando ela partiu, estava em coma profunda. E já não respondia mais nada. Eu conversava com ela quando visitava, falava da obra de Deus, conversava com ela, se você concorda, aperte o olho, aperta a minha mão. Então, você podia sentir levemente tudo, mesmo que achava que ela não percebia nada do que estava. Mas quando eu não respondia nada, não apertava mais o olho, não apertava a minha mão. Então cantei um cântico em Macu. Macu é a língua falada no norte de Moçambique, onde estão aqueles missionários que já tiveram aqui, Kleber Juracema. Então eu cantei com ela. Te orerá, o calanai suvaroni. Quando eu comecei a cantar, ela fez um semblante de sorriso, esboçou um sorriso no rosto e fez assim 2 vezes com os ombros. Foi a última resposta a qualquer estímulo do mundo aqui. E ela partiu para o Senhor com muita graça de Deus, muita graça nós estamos vivendo, louvando o Senhor, porque vamos um dia estar com ela na presença de Deus. Na presença de Deus. Comecei a orar muito cedo pela salvação da minha família, dizendo, Senhor, eu quero dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para a glória de Deus, temos mais de 300 pessoas na família, hoje servindo ao Senhor. Eu quero a mesma bênção para você. Você quer? Você quer, Nath? Então, começar a orar pela sua família. Esses milagres que Deus vai operar na sua vida, vai ser sinal para eles. Porta aberta para pregar. Amém? A bênção maior é a salvação eterna. Não é? A bênção maior é a salvação. Então, tome posse da bênção de Deus para compartilhar. Para compartilhar. Mas esse confessar, eu vou seguir a anotação aqui na hora, está passando. Esse confessar Jesus, irmãos, aqueles que acreditam num Jesus meramente histórico, que fez milagre lá no passado e tudo, então não tem jeito de negar, então crê que ele fez, mas não acredita que ele pode fazer nada nos nossos dias. Outros acreditam no Jesus meramente profeta, que viveu, que fez milagre, nasceu de uma virgem, fez muitos milagres e tudo, mas ele não é o Filho de Deus. Ele não é o Filho de Deus. Então, isso também não nos ajuda. Veja que no começo nós falamos que nós precisamos, o importante é em quem nós cremos e no que nós cremos. É preciso saber o que você crê a respeito de Deus. Amém, querido? Está me entendendo? Em quem você coloca fé e o que você crê.
Eu estava falando com o pastor ali, quando nós chegamos ali, Thanatos ali, infelizmente, quando a nossa juventude, que seguindo ao Senhor, havia um número muito pequeno, proporcionalmente muito pequeno de pessoas seguindo ao Senhor, mas o povo estava lendo a Bíblia muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje. A gente estava lembrando que mesmo pessoas semi-analfabetas, né? Muitos aprenderam a ler na Bíblia, muitos aprenderam a ler na Palavra de Deus e conheciam a Bíblia, mas muitos hoje, nesse corre-corre, não tem tempo para a Palavra de Deus, não tem tempo para mergulhar. Eu conversava com aquele irmão há anos atrás, há uns 30 e tantos anos atrás, quando fui visitar um homem que fiquei sabendo que estava doente. Ele tinha cara de 70, 75 anos, mas disse que tinha 42 de idade, ele estava com esclerose múltipla. E ele estava já com muita dificuldade para falar. E ele falou algumas coisas que me chamou muita atenção. Ele disse: o senhor, eu estou assim há 4 anos, o senhor é o primeiro irmão que vem me visitar. E me doeu muito de saber que ele tinha sido esquecido pela igreja dele, não é? Tinha sido esquecido, ele era o primeiro cristão a visitá-lo. Mas algo me chamou também a atenção. Ele disse: o senhor está diante de uma doença terrível. E falando com dificuldade, ele disse assim: o senhor está vivendo do jeito que eu estou, mas há algo pior do que o que o senhor vê. Ele disse: a minha mente está perfeita, a minha mente está perfeita, mas o meu corpo está como o senhor está vendo. E a minha família começa já a me tratar de um modo tão diferente, e eu tenho dificuldade com isso. A minha família não percebe a minha mente como está. Eu sofro com isso. Mas ele me disse algo que me encorajou. E ele disse: olha, eu estou cego, eu não enxergo mais. E ele disse, ele não pegou a Bíblia não, eu estou pegando, mas ele disse: eu estou vivendo, eu não sofro por causa da cegueira e por causa da doença, eu tenho um novo corpo, eu vou recebê-lo, eu não sofro porque esse corpo está sendo deteriorado. E ele disse: eu estou alimentando dos versículos que eu decorei enquanto enxergava e enquanto podia ler. É deles que eu alimento, porque ninguém tem me vindo aqui para compartilhar a palavra. Eu estou alimentando disto. E aí me tocou muito, as minhas lágrimas rolaram. Ele disse: eu não preciso ficar curado, eu não estou pedindo a cura, mas eu só gostaria que Deus me concedesse voltar à visão por um dia. E eu queria decorar, usar o dia todo para decorar mais alguns versículos, para continuar alimentando até eu chegar. Os meus olhos jorraram como fonte. Eu pensei: eu sou pastor já. E eu dedico tão pouco tempo. Eu estudo a Bíblia. Àquela altura, eu estudava a Bíblia, mas era tão pouco tempo dedicado para devocional, para decorar. E para devocional. Aprendi muito com aquele homem. Vamos tomar uma posição diante de Deus. Amém, amados? Vamos alimentar. Assim como a criança, para crescer com saúde, precisa de alimento, exercício e higiene. Assim também na vida espiritual. Então, o que você crê de Jesus? Ele é o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador único. Quando estamos falando de confessar, e é o 5º passo, confessar Jesus, estamos falando de não nos envergonhar, nem do nome dEle, nem das obras dEle. Não nos envergonharmos de Jesus e nem da palavra dEle, mas confessá-lo diante de pequenos e diante de grandes. Aquele homem, aquele cego do texto que nós lemos, ele confessou abertamente. Foi ou não foi? Ele disse: mesmo sabendo que ia ser expulso, os pais se omitiram. Os pais disseram: não, ele já tem idade, como é que ele ficou curado? Não, ele já é maior, pergunta a ele mesmo. Mas o próprio Evangelho disse que os pais falaram assim porque eles sabiam que os judeus tinham decidido: se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso. E esse jovem foi expulso. Confessar, há um tipo de pessoa que confessa Jesus, acredita num Jesus, num Cristo inclusivo. Não, acredito em Jesus também. E acredito demais. Então, é um Cristo inclusivo. Não existe maneira mais sutil de negar Jesus do que acreditar num Jesus inclusivo. Não, creio em Jesus também. Eu creio nele, creio. Ele é suficiente. Eu estou falando se nós queremos viver essa vida vitoriosa, precisamos decidir. Jesus é o único. Ele é o único em sua concepção pelo poder do Espírito. É o único no seu nascimento virginal. É o único em viver aqui sem pecado. É o único a morrer na cruz quanto ao propósito
quanto ao propósito, viver sem pecado e dar a vida pelos seus algozes. Ninguém na mesma situação, ninguém em época nenhuma, em lugar nenhum, jamais na mesma circunstância pediu perdão, orou, Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Na mesma circunstância, jamais alguém fez. Ninguém, os líderes religiosos do mundo têm os seus restos mortais em algum lugar, e os seus adeptos são encorajados a ir lá visitar o túmulo, saber onde está a ossada, mas o Senhor Jesus, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Muitos mesmo naquela época tentaram muito, fizeram tudo para negar a ressurreição, tentaram de tudo para abafar a fé cristã no seu nascedouro. Há um livro que vocês deveriam ler, Evidência da Ressurreição de Cristo. Não lembro o autor. Que coisa maravilhosa. Jesus ressuscitou. Leia Coríntios, leia principalmente o capítulo 15, a respeito da ressurreição. E Paulo escrevendo, ele disse: olha, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição? Se não há ressurreição de morte, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então vocês estão perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa mensagem é vã. Então nós estamos pregando uma mentira. E ele disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, igreja. É o apóstolo Paulo que está falando. Então, queridos, por favor, busque milagre, creia. Mas há algo muito maior do que isso. Quem está me entendendo, por favor? Está me entendendo? Os milagres temporais, eles dizem respeito apenas ao aqui e agora. Então busca, mas por favor. Lembra Jesus quando treinando os discípulos? E aí Jesus usou o sistema DIC, ele demonstrou como fazer, ele instruiu, depois ele confirmou e corrigiu a ação, avaliou e depois soltou. Mas então quando ele está treinando os discípulos, ele enviou, depois de ver os discípulos caminhando com ele, vendo como é que ele fazia, enviou agora eles para ir fazer o trabalho, e disse o que era para fazer, como era para fazer. Quando eles voltaram para o relatório, e ele disse: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos obedecem. Isso é verdade. Eu via Satanás cair como relâmpago do céu. Deus os confirma. Mas Jesus disse: deixa eu dizer uma coisa, não fique alegre porque os demônios obedecem a vocês. Fique alegre antes porque o nome de vocês está escrito no céu. Por favor, queridos, por favor, pode buscar, você que está orando por prosperidade, está orando pela sua empresa, está precisando de milagre, ou pedindo emprego, não está errado. Ok, vamos buscar. Está orando por um milagre de cura. Talvez está, quem sabe, pode ser que tenha alguém aqui com doença incurável pela ciência médica. Talvez já está declarado e a ciência médica não tem solução para o seu problema. Não tem problema, podemos buscar. O nosso Deus pode curar. Mas lembra-se, há algo muito mais importante de qualquer bênção temporal. Quem está entendendo isso, por favor? Fixa o seu olhar em Jesus e confesse-o. Toma a sua decisão hoje de confessá-lo como único, como Senhor e Salvador. O problema que nós enfrentamos no mundo, para onde enviamos nossos missionários, para onde estamos, é exatamente por confessar Jesus como único. Esse aqui é o nosso problema. Então, se a gente disser não, que qualquer religião salva, tá bom, não tem problema. Um crê de uma maneira, outro crê de outra, não tem problema. Mas a dificuldade é exatamente essa. Mas dá para abrir mão dessa verdade? Não dá. Não dá para abrir mão disso. Respeitamos. Todas as religiões têm coisa boa, mas religião nenhuma salva. E eu acho que até o satanismo deve ter coisa boa, porque não é possível se ia ter só coisa boa, ele ia seguir. É ou não é? Até o satanismo deve ter coisa boa. Então, toda religião tem coisa boa. Uma das religiões que também tem muita coisa boa é o ateísmo. Ateísmo é uma religião. É uma religião e é uma religião militante contra quem crê. É ou não é? Quem concorda que é? É uma religião e é militante, uma religião atuante. Mas, meus amados, nós confessar Jesus, então, humildemente, dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Independente, Senhor, da bênção que eu estou buscando e creio que o Senhor me deu. Amém? Não é o que eu vou receber.
Independente da bênção que eu estou buscando, e creio que o Senhor já me deu, que eu já devia bênção, então eu creio que o Senhor já me deu, já tomei posse. Mas independente disso, Senhor, eu quero fazer uma aliança. Eu quero seguir ao Senhor e confessar o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Nossos irmãos no mundo estão fazendo isso, confessando Jesus. Tem visto o noticiário do Iraque, né? Tem acompanhado o noticiário? Quantos cristãos ainda morrendo? Estão sendo obrigados, na base da ameaça da metralhadora e tudo, a converter a religião deles e abandonar Jesus. Abandonar o Senhor. Então o desafio que para vocês hoje é essa decisão. Independendo do que vamos enfrentar, eu irei confessar Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Nós não costumamos demorar assim não, irmãos. Nós não costumamos demorar. E amanhã não vamos demorar. Você pode vir amanhã. Nós estamos esperando que Deus nos abençoe amanhã. Eu estou esperando um grande mover do Espírito Santo amanhã. Ore por isso, tá bom? Estou esperando, vai ser algo muito gostoso. Vai nos ajudar muito. Então nós vamos, eu quero orar com você. Mas eu gostaria de orar com você. Se você nunca teve a oportunidade de confessar, se eu creio em Jesus e eu quero entregar a minha vida a Ele, faz isso agora. Eu quero orar com você. Você apenas levanta a sua mão dando o sinal, dizendo: eu a partir daqui vou confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Se você nunca fez isso, se você nunca fez, então faça agora. Ou você estava afastado, então você disse: olha, eu estou reconciliando, eu estou voltando, e a partir daqui eu quero confessar Jesus diante dos pequenos e diante dos grandes. Eu vou servir ao Senhor. Eu, em qualquer circunstância, eu quero, com a ajuda dele, eu quero seguir. Eu vou passar a palavra para o pastor Justino, ele vai orar por você, que tomou a sua decisão de confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse a seguinte palavra, eu quero ler para nós orarmos. Ouça isto, tá? Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração crês que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos nos leva a crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor será salvo. Irmãos, este salvo não é apenas livre do fogo do inferno, não. Este salvo é no nosso dia a dia. A presença dele conosco nos salva de todo e qualquer embaraço, de toda e qualquer situação. Confessar Jesus, primeiro é crer que Ele, e só Ele, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Confessar e dizer: eu estou caminhando com Ele, Ele caminha comigo, Ele é o meu Senhor. E todo e qualquer embaraço vai ficar para trás. Nós vamos libertar todo o embaraço, e nós estamos então olhando firmemente para Ele, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. E todo mal cairá por terra. A fala volta. E se tem algum embaraço impedindo de falar, vai sair. Se tiver um embaraço no seu ouvido, vai sair. Se tiver um embaraço no seu casamento, vai sair. Na sua saúde, vai sair. Todo embaraço na sua vida vai cair por terra pelo poder do sangue da cruz e no nome de Jesus. Aleluia. O que é que nós fazemos na semana de oração?
Então,